Olá, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui de novo. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Ângelo Primon e esse é o segundo módulo da Masterclass Música, Reação e Compreensão, um panorama instrumental. Esse segundo módulo se chama Universo das Cordas e Possibilidades Criativas. Aqui eu vou apresentar para vocês instrumentos de diferentes origens, suas sonoridades e a maneira com que eu os utilizo dentro do meu processo criativo. Vou mostrar para vocês os cordofones indianos, o oud, a rabeca, berimbau, as violas brasileiras e violões. Vai ser uma viagem multicolorida de sons, sensações e um bom papo. Vamos juntos! Olá pessoal, eu vou falar aqui sobre os cordofones indianos. Mas antes, o que é cordofone?
Cordofone é todo e qualquer instrumento que é tocado, que tem cordas na sua composição. Podem ser cordas beliscadas, podem ser cordas percutidas, podem ser cordas tocadas com plectro, ou friccionadas, como cordas de orquestra. Isto são instrumentos cordofones. Esse aqui é o sitar. Esse é um instrumento indiano que eu conheci há muito tempo atrás. Vou contar para vocês como é que eu conheci esse instrumento. Eu era jovenzinho, assim, tipo adolescente, né? Eu gostava muito de ver programas de música. E aí, num desses programas, eu vi um cara tocando de um jeito maravilhoso, Ravi Shankar. Eu não conhecia na época, e naquela época as informações não eram tão dinâmicas como são hoje, né? Mas igual aquele som ficou na minha cabeça, muito tempo, muito tempo. Aí eu conheci um pouco mais sobre Ravi Shankar com o passar dos anos. Esse instrumento, eu vim assim a ter a condição de chegar perto de um só lá no finalzinho dos anos 90, quando eu trabalhei numa produtora de áudio, né? E lá eu tive a oportunidade de estar perto de um. E foi uma paixão, assim, à primeira vista, assim, a primeiro toque, na real. Foi aí que eu tive a condição de poder comprar, né, o meu primeiro sitar e mergulhar nesse universo. Olha só, esse instrumento, ele tem toda uma estrutura e ele é vinculado a uma cultura, que é a cultura indiana, da música clássica indiana, né, a música hindustânia e tudo. Porém, eu estudei a técnica básica do instrumento, por uma questão de respeito a essa cultura, mas para fazer a música que eu faço. Eu sou um compositor brasileiro e utilizo esse instrumento dessa forma. Existem várias pessoas que utilizam na música clássica indiana e tem um belo caminho por ali, mas eu prefiro utilizar assim, mesmo tendo estudado um pouco disso, para poder embasar, né, os melhores caminhos. É um instrumento que tem uma estrutura completamente diferente dos instrumentos ocidentais. O instrumento tem 2 cavaletes, no cavalete de cima passam de 7 a 8 cordas, no de baixo 11 a 14 cordas. Nos 2 cavaletes, aqui em cima nós temos as chicares, que são as cordas que servem para o ritmo, a corda de solo, e aqui de baixo, né, as cordas que tem, que vibram, as simpáticas, né, elas vibram por simpatia. Tu toca uma nota e ela se prolonga, né? É um instrumento maravilhoso. O que é interessante, no primeiro módulo eu falei sobre a menor distância entre 2 notas na música ocidental, que é o Mi para Fá, que é meio tom, que na música ocidental normalmente não cabem outras notas. Aqui sim, aqui cabe. Por exemplo, aqui eu tenho um semitom. Agora, se eu pegar essa nota e subir um pouquinho, ó, ele está no meio do caminho, vou subir um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Ó, as simpáticas começaram a vibrar. Quando elas vibram, é porque tu chegou daquela nota inicial para a segunda. E todo aquele percurso teve os quartos de tons. Eu vou depois expor mais a respeito desses instrumentos, da família desses instrumentos, para vocês no decorrer, porque tem o surbarrá, tem outros tantos que eu vou mostrar para vocês. Mas agora, vamos de som. Vou mostrar para vocês um pouquinho da performance no sitar.
gente, esse é o sitar. Espero que vocês tenham curtido. Esse instrumento aqui é maravilhoso e extremamente desafiador. Por quê? Porque as cordas dele têm uma altíssima tensão. Isso me obriga a usar o óleo de coco para que eu possa porque eu não corte os dedos, né? Porque isso aqui é complicado. Ele cria calo em um sentido diferente do dedo, né? Ao invés do violão que cria o calo na pontinha, ele cria do lado, como se fosse um baixo acústico e tal. Eu estou mostrando para vocês aqui um outro sitar, parecido, ele é da família. Esse aqui é o Surbahar. Qual é a diferença entre o Surbahar, que tem a mesma estrutura, 2 cavaletes e tal, como o sitar, né? Como eu falei. A diferença é que ele é um pouco mais grave só, né? Então ele é da da mesma família, mas com um som mais profundo. Vou mostrar um pouquinho para vocês o som dele, uma pequena evolução. Surbahar, então. É muito mântrico esse som. Não tem assim como não deixar de se encantar por esses instrumentos. Agora eu quero mostrar para vocês um instrumento que é da mesma família, porém ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente. Esse instrumento se chama tampura e essa aqui é a mel. Rosmelânia para os íntimos. Tá? Vai para lá, vai. A tampura
é esse instrumento aqui. Por que ele é diferente dos demais ali? É porque os outros, embora eles tenham trastes, inclusive trastes móveis, né? Eles têm esses trastes e tu fazes as notas. Esse aqui, tanto quanto esse aqui, eles são instrumentos com ponte fixa e não tem trastes, tanto esse quanto esse. E aqui, esse tem especificamente a função de dar o pedal das músicas. A tampura ela é também chamada de drone, porque ela mantém justamente isso. É um instrumento que eu conheci assim como, digamos assim, uma decorrência natural desse tipo de universo sonoro, né, que eu tive contato, né, a partir do sitar. Então, eu uso também para trilhas, para vários efeitos e tal. Esse é o som dele, é bem profundo. É interessante porque eu me sinto até muitas vezes pouco à vontade de cortar o som, né? Isso para nós aqui no Ocidente é uma situação bastante comum, assim até, que é o corte do som, né? Então, terminou, a gente às vezes até corta na metade e tal, e às vezes é complicado fazer isso com esse tipo de instrumento. Eu vou mostrar para vocês aqui então rapidamente um pouquinho só do surtarang, né? A surtarang é esse instrumento aqui, que não tem traços, eles têm umas cordas aqui. É tocado com plectro, né? Diferente do sitar, que é tocado com misrab, que é um dedal de ferro. E esse aqui, por uma questão assim de adaptação ao instrumento, eu utilizo às vezes um slide. Eu só vou mostrar para vocês um pouquinho dele, para que a gente possa ter uma noção, né, de como é que funciona.
milonguei no surtaré. Bom, pessoal, seguindo nossa viagem pelos cordofones, esse aqui é o oud. Oud é o famoso alaúde árabe. Oud em árabe significa pedaço de madeira, né? E veio para a Europa, né, com esse conceito, o primeiro instrumento com esse conceito de corpo com braço, que veio para a Europa há muitos séculos atrás. O que acontece? Esse instrumento chegou na Europa com a invasão moura, né? E lá foi se transformando. Oud passou a ser laúd, laúde virou alaúde. E dele vem toda uma geração de instrumentos de cordas. Esse aqui pode-se dizer que é um dos parentes mais antigos do nosso violão. Esse instrumento eu conheci há muito tempo atrás, quando também eu estava estudando nessa pesquisa, né, do universo sonoro e tal, eu estava pesquisando a viola de coxo. E a viola de coxo ela tem uma particularidade, que ela tem trastes de cordão, depois eu vou mostrar para vocês, e tem uma parte do meio ali que não tem traste. E quando eu toquei por ali, eu achei muito parecido o som com o oud. E também, depois que eu comecei a tocar o sitar, eu comecei a mergulhar muito profundamente e apaixonadamente, inclusive, nessas sonoridades diferentes. Quando eu consegui o meu primeiro instrumento, foi uma coisa muito interessante que aconteceu, porque tanto quanto o sitar, mas principalmente com esse instrumento, houve uma espécie de uma conexão profunda que eu tocava e toco ele até hoje sem olhar praticamente no braço. Por quê? É muito engraçado até, porque se eu olhar eu erro tudo. Não tem traste, né? Ele não tem traste. Então é por armação de mão e tal. Então a conexão com o instrumento é muito forte, é muito por ser assim, por sentir e tal. E aí, claro, também tem aquelas coisas dos microtons, né, que eu falei também. Esse instrumento eu uso também em várias trilhas, em várias composições. No início desse módulo, inclusive, eu fiz lá no clipe que abre esse módulo 2, ele também está presente. E é um instrumento que para mim que veio para ficar. É como se fosse uma parte do meu corpo. Eu não consigo hoje, quando eu começo a tocar esse instrumento, eu sinto que não é nem extensão, é uma parte mesmo do corpo. Vou mostrar para vocês um pouquinho da sonoridade do oud, o alaúde árabe.
Bom, seguindo o nosso passeio pelos cordofones, agora eu vou mostrar para vocês as rabecas. É uma particularidade interessante, tem várias particularidades esse instrumento. Primeiro, pela forma de tirar som. Diferente dos demais, que são cordas beliscadas, esse aqui são de cordas friccionadas com um arco. E é interessante também colocar que a rabeca ela é um instrumento de artesania. Né? Ela não é como, por exemplo, um violino que tem luthier, né? que faz. São situações diferentes de construção. No caso das rabecas, é tão diferente que cada rabeca pode possuir uma afinação particular, cada rabeca pode possuir uma forma, a sua própria forma, cada rabeca pode ter o seu tipo de construção, o seu tipo de madeira, o seu tipo de material empregado. É muito legal, muito variado e também muito brasileiro. Eu não sou um rabequista, aliás, eu não sou assim um músico que trabalha com cordas friccionadas, né? Então eu vou tentar mostrar para vocês como eu uso esse instrumento aqui. Eu uso ele mais na questão rítmica, né? Tentando tirar algum som por aqui, tá? Desculpem-me os rabequeiros de plantão, mas é só para mostrar para a galera. Vamos lá! Essa rabeca aqui foi confeccionada pelo seu Nelson da Rabeca, um grande músico alagoano e grande rabequeiro que viajava o Brasil inteiro mostrando a sua arte e levando para todos as suas rabecas. Eu vou mostrar uma outra que também é bem interessante, muito exótica também, muito interessante, muito bonita e bem particular. Por quê? Porque ela é toda feita de cabaça. Essa aqui veio lá do sertão do Cariri, o Di Freitas, grande músico que trabalha com esse tipo de material aqui, faz violino, fez inclusive um violoncelo de cabaça, que coisa. E esse instrumento aqui, bom, ele tem um arco com um sisal, que é um tipo de fibra, né, natural, e que é muito difícil. Para mim é muito difícil tirar som com isso aqui. Então eu só vou mostrar aqui rapidinho para vocês a sonoridade dela aqui, ó. Né, ó. Ela tem uma sonoridade muito legal, efeitos maravilhosos, assim, dá para fazer com ela. Então essa aqui, lá do sertão do Cariri. Tem também, aqui na região do Paraná, logo acima aqui, uma rabeca paranaense. Essa aqui é feita de cacheta, né? E ela já pega um pouco mais afinação, só que faz tempo que não se toca. Tem um som muito lindo também. Claro que estudando, fazer direitinho, ela segura bem, é uma construção bem diferente, ela lembra assim até a imitação de um violino, tem uma carranca aqui e breu aqui atrás, ó, né? Então é um instrumento muito, muito legal, vem do Paraná. E também tem um outro instrumento singular que é a outra rabeca de cabaça, porém essa daqui é feita com um bambu e com tarraxa mecânica. Ela tem também um arco, né? E com essa aqui, né? Esse aqui é um arco de crina de cavalo, como esse outro arco aqui do seu Nelson da Rabeca. Esse aqui é um arco de crina de cavalo. Ó. Vou tocar alguma coisa mais rítmica também. É divertido. Dá para passar umas tardes tocando isso aqui. Essas então são as minhas rabecas. Bom, pessoal, nós estamos aqui então com o brasileiríssimo berimbau, né? É óbvio que tem
origens lá no continente africano. Esse instrumento é um instrumento muito representativo para nós brasileiros. Esse instrumento eu conheci, bom, há muito tempo também, né? Eu venho trabalhando e utilizo também nas minhas trilhas, em partes de arranjos de música e como estudo rítmico também, né? Berimbau toca com o dobrão, né? Aqui no caso eu tenho uma pedra e uma vareta. Eu preferi agora, para mostrar para vocês só o som desse aqui em especial, não utilizar o cachixi na mão direita, porque eu queria mostrar só a sonoridade dele. E uma particularidade. Esse instrumento aqui, eu estou chamando sim de instrumento, porque ele, não que os outros não sejam, são também, mas acontece que esse aqui é um instrumento completamente especial, porque ele tem aqui uma tarraxa de contrabaixo, o que permite que eu faça a afinação com mais tranquilidade dessa nota. Então eu posso transformar ele num violinha, posso transformar ele num médio ou num gunga com muita facilidade, além de fazer com que ele consiga conversar com instrumentos temperados ou não temperados na altura. Então eu consigo afinar. Mostrar um pouquinho então para vocês. Aqui nesse caso eu deixei uma afinação que eu gosto muito de usar em estúdio, porque aí em estúdio eu misturo às vezes com um pouco de distorção, alguns delays e dá um efeito muito legal. Esse aqui é um gunga do porão, olha só. Berimbau. Viola de Buriti. Essa viola vem lá do estado de Tocantins, no Jalapão, né? Numa comunidade chamada Mumbuca. Essa viola aqui, em especial, foi feita por um grande cara que nos deixou esse ano, o Maurício. Maurício Mumbuca gravou aqui o MM no braço. Esse cara foi um grande músico, grande tocador desse instrumento e construía também esse instrumento. Buriti é um tipo de madeira, tipo de árvore, que tem aqui no sul também, da família eu te diria que era da família dos bambus, né, uma coisa assim. Esse aqui é um instrumento que está dentro daquelas violas singulares, dentro daquele escopo todo das artesanias desse instrumento maravilhoso, da ideia desse instrumento maravilhoso que é a viola. Viola de Buriti.
do seu Maurício Mumbuca. Dentro desse escopo dessas violas, eu trago para vocês a viola pantaneira, essa viola que é a viola de coxo. Por que coxo? Porque ela é esculpida em um bloco único de madeira, como se fosse um coxo, e a partir daí eles colocam um tampo, que é normalmente uma raiz de figueira, né? Aqui é o chimboveiro, e bota a corda. Era feita com linha de pesca antigamente também. Ela é feita no sistema de artesania até hoje, e é feita do mesmo jeito desde o Brasil colônia, fazem do mesmo jeito. Já é considerada patrimônio brasileiro, né? Esse instrumento aqui. Lembram que há pouco eu falei, quando eu toquei o alaúde, eu falei que eu estava estudando esse instrumento, e foi esse instrumento que me levou para o estudo do alaúde? Vou mostrar para vocês um pouquinho disso. É uma hibridez pura esse instrumento. Então, daqui para cá não tem traste. Foi por causa disso que esse instrumento me lembrou muito o som do oud. Essa então é a nossa viola de coxo. Aliás, isso me leva a falar sobre temperamento mais uma vez, afinação e tal. Esses instrumentos têm o seu próprio temperamento. E eu não vou contar aquela piadinha que já me disseram para eu contar aqui sobre a afinação da viola. Até porque a viola, essas violas são singulares, e essa aqui é a viola a caipira, ou a viola de 10 cordas, ou a viola de arame, ou a viola brasileira, tem vários nomes. Até porque eu falei essa questão da afinação, porque esse instrumento aqui, ele já é de luthieria, né? E eu estou trazendo para vocês aqui, então, esse instrumento com duas afinações básicas. Esse aqui, que é o rio abaixo, que dá um sol, e ali um cebolão em ré. Os mais usados do cebolão é ré e mi, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da sonoridade desse instrumento. Esse instrumento, a viola, né, de 10 cordas, eu comecei a estudar no finzinho da década de 90. Um instrumento muito legal. E eu comecei, a partir das afinações que ela oferece, eu comecei a ter uma visão de formações de acordes de uma maneira diferente. E isso ajudou muito no caminho da composição. E é isso que eu pretendo mostrar para vocês agora.
A viola em rio abaixo. E vamos de viola. Mais uma composição minha na viola de 10 cordas. Dessa vez aqui no cebolão em Ré.
Bom, gente, nessa parte final, vamos voltar praticamente ao início, onde tudo começou para mim, no violão. Para mim, o violão foi a base de tudo, foi o início de toda a caminhada, o início de todo o processo de construção daquilo que a gente consegue fazer hoje. Mas antes, eu quero só chamar a atenção que há pouco eu toquei as violas, e as violas abrem as afinações, né? São instrumentos que têm as afinações abertas. E a partir dali surgiu a vontade de experimentar afinações diferentes também no violão. No caso aqui, o violão de cordas de aço. Então, eu vou tocar um pouquinho para mostrar aqui um pouco dessa possibilidade com afinações abertas no violão. Pode abrir horizontes bem interessantes, uma afinação diferente. Bom, gente, para finalizar esse módulo, eu gostaria de agradecer a presença de todos e já convidar vocês todos para o próximo módulo. O próximo módulo é: será que o cravo brigou com a rosa? Nesse próximo módulo, a gente vai pesquisar, trabalhar juntos e ver as possibilidades que uma mesma música, que roupagens uma mesma música pode ter. Será que a gente pode manipular os gêneros musicais? Eu acho que sim. Então, todos e todas convidados. Muitíssimo obrigado. E eu me despeço aqui com mais uma música, aí com violão de nylon na afinação convencional.